Olá, pessoa única, tudo bem com você? E hoje vamos saber o quanto somos cheios de Deus e do Espírito Santo de Deus. Eu tenho umas instruções para te passar. Bora lá? É claro que o autoconhecimento dói. É óbvio que ele é desconfortável. Mas você sabia que é a melhor forma de nos aproximarmos de Deus? Sabe por quê? O autoconhecimento nos faz mergulhar dentro de nós mesmos e esquecer da vida dos outros. Só que esse mergulhar, ele dói, machuca, porque nós vamos ver o quanto não prestamos, o quanto dentro de nós, quanto menos tratados somos, quanto menos ressignificados somos, o quanto somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, medrosos, tristes, invejosos e por aí vai. Então, por isso que dói, mas vale a pena enfrentar, porque é só o que a gente consegue enxergar que a gente muda. Se a gente finge não enxergar, se a gente começa a enxergar e tira os olhos, a gente perde a oportunidade de mudar. E quando nós desistimos do nosso, conhecimento, que é o autoconhecimento, a gente se afasta de Deus. A gente deixa de nos limpar da nossa imundície humana, da nossa sujeira. E muitas vezes nós usamos do nosso pensamento, do nosso próprio eu, da nossa própria vaidade, do nosso próprio orgulho, egoísmo, da nossa própria mentirinha, para justificar que é Deus que está falando, que é o Espírito Santo de Deus quem está falando. Isso é muito forte, mas vale a pena. E vou repetir, quanto mais nos conhecemos e nos limpamos, menos religiosos somos e mais espiritualizados nos tornamos, mais próximos do Criador nos tornamos, mais a centelha divina, ela começa a aparecer dentro de nós. E luz a gente emana por onde passa. É meio que um termômetro. As pessoas têm vontade de ficar perto de você. As pessoas têm vontade de conversar com você. As pessoas muitas vezes ficam com raiva de você porque estão querendo a sua atenção e às vezes você não tem tempo para todos dos quais você gostaria de dar sua atenção. Compreende? E essas pessoas começam a ficar até com raiva de você por isso, porque não estão tendo a sua atenção. Porque o que elas gostam é o que elas queriam. A pessoa que tem a centelha divina, por onde ela passa, ela deixa algo bom, ela deixa uma esperança, ela deixa propósito nas pessoas, ela deixa alegria, não vitimismo, não tristeza, não o ódio, mas às vezes as pessoas com centelha divina acesa, elas incomodam também. A vida delas incomoda muito os outros, porque coisas que saem da boca delas, muitas vezes, vão confrontar, porque o próprio Deus nos confronta, Deus nos exorta, e a primeira coisa que Ele quer é que nós olhemos para dentro de nós mesmos, e algumas pessoas têm muita dificuldade nisso. E eu queria deixar uma experiência aqui para você, sobre um caso, que eu vi, e a gente presencia todos os dias, e às vezes somos nós essas pessoas. Por isso olhar para dentro de nós, deixarmos de ser hipócritas, deixarmos de usar o nome do Senhor, do nosso Deus, para justificar os nossos probleminhas, as nossas maldades, os nossos traumas. Eu vou te contar. Estava eu numa clínica aguardando o atendimento e tinham duas mulheres conversando. Com todos os seus jargões e linguajar, dava para perceber que eram cristãs e evangélicas. E olha que eu também sou.
Eu sou mais pro lado do protestantismo, mas num todo eu sou cristã, temente ao Senhor. E conversa vai, conversa vem. Uma delas pegou o celular e começou a mostrar para outra um vídeo da sobrinha de uma bebê. E essa sobrinha está já com vício em tela. Quando tira a tela do celular, uma bebê de alguns meses, não sei, 5 ou 6 meses, algo assim, está viciada na tela. E quando tira a tela, a criança chora muito e faz birra. E ela comentando lá, e o vídeo, né, é alto, dá pra ouvir, falando com a outra que a criança nem alimenta mais se não for olhando a tela. Eu, como profissional, sei o perigo que é isso, sei os transtornos que trazem pro cognitivo, pro emocional, e sei o que talvez imagino, né? O que talvez esses pais estejam passando, quais são as dificuldades emocionais desses pais, e por aí vai. Mas não são meus pacientes e a gente faz o quê? A gente observa e traz os aprendizados para a nossa vida. Então, o que eu presenciei foi que essa mulher começou a mostrar o vídeo da sua sobrinha para essa outra mulher e começou a rir como comemoração. Olha, falaram tanto da minha filha e agora a filha do meu irmão está viciada. E o que ela pronunciou foi: bem feito para eles. Foram falar de mim, pagaram a língua. Foi o que ela disse. Esse é um cristão vingativo. Quantas vezes aí você tem sido vingativo? Quantas vezes você falou ou ouviu um cristão dizer: Deus que me perdoe, mas fulano ou fulana está pagando o que fez. Passou por isso porque está pagando o que fez. Deus que me perdoe. Compreende? Como muitas vezes as pessoas são tão malvadas, tão maldosas, tão egoístas, tão vaidosas e não conseguem se enxergar. É doloroso. O enxergar a nós mesmos é doloroso. Esse espírito de vingança, essa comemoração pela destruição do outro, do próprio irmão de sangue, do que está trazendo transtorno para a sobrinha, para uma bebê, é motivo de comemoração para uma cristã religiosa. Quem tem o amor do Senhor pode sim, pode observar. Às vezes a gente lamenta por alguns ocorridos, dói um pouco em nós, porque a gente sabe que o outro está passando por algum tipo de dificuldade ali, né? A gente entende algumas coisas, mas nós não temos o direito de comemorar. E ainda que não pronuncie, o que importa é o que está no nosso coração. Se você aí anda comemorando as tragédias do outro, imagine seu irmão de sangue. Quem é você? Quais são os sentimentos que existem dentro de você? Como está a centelha divina? Como está o Espírito Santo dentro de você? Como anda a moradia do Espírito Santo, que é o seu corpo, que é a sua mente? Quantas vezes nós, principalmente os cristãos, nos achamos tão bonzinhos, tão dignos das bênçãos do Senhor, e na verdade o que nos cobre, o que tem nos cobrido é a graça e misericórdia dele, porque diante de tudo que às vezes tem aí, né, em nós, nos corações que ainda estão muito sujos, sofridos, né, que é a raiva, o ódio, os desejos de vingança, a inveja. Quantas vezes você aí quer ver as pessoas bem? Ah, eu quero ver todo mundo bem. Mas quando alguém começa a crescer mais do que você, ir a patamares muito mais altos, que dirá pessoas da família, seus amigos próximos,
né? Aquelas pessoas que estavam um dia lá embaixo, você até mais em cima, e você começa a desejar mal para que essa pessoa caia, ou o seu coração começa a ficar perturbado de inveja. Como está o seu coração? Você que acredita amar os menos favorecidos, porque na verdade, talvez o que você tenha seja pena de você mesmo, pena dos outros. E quando a gente sente pena do outro, nós pegamos uma frequência, nós estamos sendo arrogantes, porque ter pena do outro é nos enxergar como melhores do que eles. Pena é diferente de misericórdia e compaixão. Quem tem misericórdia e compaixão, ora pelo outro, dá oportunidades ao outro e também vai e faz e ajuda de alguma forma. O ter pena e não fazer nada é uma automutilação que começa na sua alma. É a pena que você tem de si mesmo e muitas vezes acredita ser bondoso, mas na verdade você se enxerga superior às outras pessoas. São tantos sentimentos e emoções que se confundem no coração das pessoas que não praticam o autoconhecimento. São tantas emoções guardadas em nós que regem a nossa vida. Outras vezes também é o medo que nos faz enxergar Deus como o Deus punitivo. E a gente começa a interpretar a palavra do Senhor de acordo com esses sentimentos. A gente começa a acreditar que o Espírito Santo está falando conosco quando é o nosso inconsciente, ainda sofrido, ainda em sofrimento, doente, tentando nos proteger, tentando roubar nossas oportunidades, porque o medo não deixa a gente andar, o medo nos paralisa, o medo tira de nós oportunidades, o medo nos faz enxergar a Deus também como um Deus que te manda esperar, só esperar porque vai chegar, sua bênção vai chegar, você não precisa fazer mais nada, porque sua bênção está chegando, mas na verdade é o seu medo te paralisando, deixando você ir aonde você está, passando, vira ano, e a gente está do mesmo jeitinho. É por essas e outras que eu venho aqui te fazer um convite para se desligar da vida dos outros, se desligar do desnecessário, do que não te traz nenhum crescimento, se desligar aí de jornais, de fofocas, de noticiários aí sensacionalistas, para começar a olhar, a mergulhar dentro de você. Vai doer, mas compensa quando você começar a se limpar. A centelha divina, ela vai começar a acender aí dentro de você e vai ser impossível que ninguém ao seu lado comece a perceber. E quem é a pessoa que nós agradamos primeiro? É o Senhor. O autoconhecimento é a forma mais apropriada para nos aproximar do verdadeiro eu e do Deus, de quem é o verdadeiro Deus. Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que exorta, o Deus que Ele não é o Deus do medo, da insegurança, Ele não é o Deus da tristeza, Ele não é o Deus da inveja, Ele não é o Deus vingativo, Ele não é o Deus que passa a perna nas pessoas, Ele não é o Deus que quer o crescimento só para alguns e para outros não. Ele é o Deus de oportunidades. Eu espero que você se conheça profundamente para conhecer melhor esse Deus, o nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, a imagem deles, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Gratidão por ter chegado até aqui. Conta comigo e vamos juntos aí nessa caminhada para voar livre e leve. Um beijo, muita paz a ti e aos seus.